Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Olá, saudações a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos em nossa querida e amada COFA, Casa de Orações Francisco de Assis, para darmos continuidade às nossas doutrinárias. E nesse momento possamos estar num lugar confortável, uma postura adequada, que possamos estar com a nossa mente, nosso coração, alinhados com a espiritualidade superior. E dessa forma possamos dedicar esse momento para nós, para nosso alimento espiritual, pois da mesma forma que o nosso corpo precisa de comida, a nossa alma também precisa de leituras edificantes, momentos de reflexão, sempre à luz do nosso Evangelho, das palavras de Jesus Cristo, que possamos estar alinhados com o nosso planeta e dessa forma vibrar por ele, por todos os irmãos que necessitam de uma palavra de conforto, de paz, de amor, que possamos emanar essas boas vibrações para todos, especialmente para a nossa palestrante, Alina Lins, que hoje irá proferir uma palestra com o tema Reflexões para a nossa reforma íntima. Por que eu não consigo mudar? Seja muito bem-vinda, Alina. Boa noite a todos que nos assistem. Meu agradecimento e meu abraço fraterno a todos os trabalhadores da Casa de Orações Francisco de Assis. Estamos aqui hoje com a responsabilidade sobre o tema Reflexões para a nossa reforma íntima. Por que não conseguimos mudar? Creio que todo espírita que está buscando o seu caminho tem essa pergunta, né? Aí eu quero começar com um trecho da Epístola de Paulo aos Romanos, que já é famosa, eu creio que a maioria que nos assiste deve conhecer. Por que o bem que eu quero fazer não faço? Mas o mal que não quero fazer, esse eu faço, né? Então, essa é uma sensação de quem está buscando melhorar, né? Porque se nós tivéssemos prazer em praticar o mal, nós não teríamos essa indagação. Mas ainda somos espíritos em evolução. A maioria das pessoas que estão aqui na Terra são espíritos de terceira ordem e alguns de segunda ordem, né? De primeira ordem foi o nosso querido Jesus Cristo, nosso mestre, né? Então, eu acho que a gente pode começar, primeiramente, pensando assim, que talvez o único que não tenha nada a se arrepender durante toda a sua vida aqui na Terra foi Jesus. Com certeza ele, mas talvez tenha mais alguém que a gente não saiba, porque até os outros, os apóstolos, né, os que as igrejas possam chamar de santos, em algum momento de sua vida cometeram seus erros e buscaram se melhorar, né? Inclusive essa frase, essa epístola aos Romanos, foi Paulo que escreveu, né? Então, ele mesmo que foi um homem que se transformou, que fez tanto e que quando estava já indo para Roma, já estava num processo final, próximo, né, à sua morte, mas que ainda assim refletia o quão ele ainda precisava melhorar, né? Então, é muito importante a gente lembrar uma coisa. Primeiro, no Evangelho segundo o Espiritismo, que Paulo, né, fala que a gente tem que se esforçar para que quando alguém nos enxergue como espíritas, né, veja que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa. Porque todos praticam a caridade, são discípulos de Jesus. Ele bota todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertencem. Então, o que é que me faz então fazer o bem?
né? O que é que me faz verdadeiramente conseguir mudar, né? É buscar a caridade, buscar agir no bem, pensar no bem, né? Só independente da sua crença, né? Só que cabe a nós, espíritas, lembrar do que é ser um verdadeiro espírita, né? Que também a gente tem bem especificado no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Quando ele diz, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más, né? O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que o espírita não tenha más inclinações? Quer dizer que o espírita já é perfeito por ser espírita? Não. Ele fala que o verdadeiro espírita... Por que se fala isso, né? O verdadeiro espírita se reconhece pela sua transformação moral e pelos esforços para domar suas inclinações más. Primeiro, porque quando a gente se propõe a ser espírita de primeiro, a gente se propõe a uma fé raciocinada. Então, a gente se propõe a estudar e a compreender tudo que foi legado a nós realizar aqui, né? Então, e aí a gente busca também, além do roteiro, né, que o mestre nos trouxe, nos deixou, que de certa forma ainda estamos nesse caminho evolutivo, um pouco mais lento, mas a gente busca conhecer a si mesmo, né? Porque a gente precisa situar onde estamos para que possamos saber que caminho queremos seguir. Se sabemos que quando viemos reencarnar, fizemos um plano e tínhamos algumas questões a ser trabalhadas nessa vida, já que a gente não vai conseguir se aperfeiçoar de uma hora para outra, então, a partir do que a gente detecta de vivências, de inclinações, e a gente observa que precisa mudar em nós, é que a gente vai trilhando esse nosso caminho de transformação. Então, quando ele fala que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações, mas primeiro, quem busca realmente essa transformação, quem busca realmente aprender e seguir nesse processo evolutivo, percebe em si uma mudança. Percebe que, olha, eu não sou o mesmo, eu não sou a mesma de 10 anos atrás. Eu tenho melhorado enquanto ser humano, né? A primeira coisa, eu tenho melhorado meus pensamentos, eu tenho melhorado minhas relações, eu tenho melhorado minha autoestima, eu tenho melhorado a forma como eu me identifico dentro dessa sociedade, né? E quando ele fala assim, pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más, ele está dizendo que nós temos as inclinações más, sim, ainda. E que nós, às vezes, não conseguimos domá-las, mas estamos nos esforçando para superar essas más inclinações. Então, o processo de se conhecer, reconhecer nossos limites, reconhecer nossas potencialidades, reconhecer em que aspectos a gente precisa melhorar mais, se trabalhar mais e se esforçar para melhorar, já nos identifica como espíritas verdadeiros. Porque a gente, nesse processo de crescimento, precisa primeiro identificar essas questões. Muitas imperfeições que temos, a gente ainda não tem nem ideia de que elas existem em nós, não é verdade? A gente vai se percebendo, vai se transformando, não precisa lamentar o passado, né? Não, mas eu fui tão assim, eu fui tão assada, eu errei tanto. Por quê? Porque ali foi o que foi possível para nós ser e agir de acordo com o nosso momento evolutivo, mesmo na mesma vida, né? Tanto que os apóstolos tinham um passado, a Maria de Magdala tinha um passado, mas a partir do momento que resolveram seguir o Cristo, a partir do momento que resolveram seguir o Cristo, né, eles se transformaram, mudaram e passaram a ser aqueles seguidores do Cristo, né? Foi de uma hora para outra? Eu vou seguir Jesus, me transformei? Não.
nesse processo de convivência, de vivência com Cristo, e até depois da própria partida do Cristo, foi que eles foram adquirindo esses valores e aprendendo o verdadeiro caminho da espiritualidade. Porque uma coisa que a gente precisa ter muito claro é que, por mais que a gente pudesse não ser religioso, mas a certeza de um processo iluminativo e o desapego às coisas do mundo material, né, é que nos ajudam, nos auxiliam a buscar os valores espirituais. Porque muitas vezes nossas ações, né, nossas inclinações, que eles chamam de inclinações más, são voltadas a suprir determinadas questões do mundo material. Inclusive da nossa, entre aspas, animalidade, né, de instintos, de algumas ações que quando perpassamos enquanto princípio espiritual pelo mundo animal era útil. Mas que agora nós precisaremos superar, né, enquanto espíritos conscientes de sua caminhada, para que a gente possa evoluir. E não é um processo automático. É um processo de transformação que parte de uma decisão que a gente vai buscar entender quais são essas inclinações e no consciente trabalhar. Por que eu falo no consciente trabalhar? Porque é um processo de aprendizado como um processo de aprendizado escolar. Né? Então, a gente vai primeiro detectar o problema e vai cair nele várias vezes. Vai acertar, vai errar, vai acertar de novo, vai errar de novo, até que a gente acerta mais que erra, até que a gente acerta, e a gente automatiza a ação no bem dentro daquele aspecto. Então, é o que eu falo sempre, ao invés de, por exemplo, a gente fazer caridade, a gente passa a ser caridoso, né? Ao invés de só fazer o bem, de vez em quando, a gente passa a ser bondoso. Então, passa-se a ser algo sem esforço, sem necessariamente a gente precisar se vigiando, porque vai estar já na nossa natureza, quando a gente encontra essa essência dentro de nós, né? Então, ele fala isso, ó, enquanto um se contenta, isso no Evangelho segundo o Espiritismo, enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, outro que apreende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue se tem firme à vontade. Não é fácil quando a gente decide mudar. É um esforço um pouco sofrido, porque a gente se dá conta de nossas limitações. Essa frase de Paulo mostra esse sofrimento, quando ele fala assim, ó, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Não é uma constatação fácil, né? Para qualquer pessoa não é. E aí a gente, quando se vê ainda errando, a gente sofre um pouco, ou muito, né? Para algumas pessoas, a depender, né? Mas a gente precisa ter essa paciência de entender que a gente consegue ir até um determinado limite ainda, mas que podemos ir melhorando, né? Então, eu trouxe aqui um trechinho do livro Renovando Atitudes, é um livro que eu gosto muito, que é do Hamed, com o médium Francisco do Espírito Santo Neto. É um livro mais antigo, mas muito bom para trabalhar a reforma íntima. Eu tenho um grupo que trabalha como um evangelho, mas a gente lê junto as mensagens desse livro para a gente refletir. E a gente busca sempre pensar nessa mensagem. Vamos sempre ler pensando em nós mesmos, nunca aplicando a outra pessoa. E isso tem sido um exercício muito bom. A gente tem feito isso há 5 anos, desde a pandemia, com o grupo, e tem dado excelentes resultados, grandes transformações. Então ele fala, nós só poderemos nos reabilitar ou reformar até onde conseguimos nos perceber, né? Qual é o doente que vai buscar remédio, que vai buscar atendimento, assistência, se não reconhece que está doente, né? Então ele fala, aquilo que não está consciente, nós dificilmente conseguiremos reparar ou modificar. Por isso que se fala tanto no autoconhecimento. Quando se fala em autoconhecimento, é no sentido de percebermos
esses núcleos, essas questões que a gente precisa trabalhar aqui. Porque a gente não tem como trabalhar tudo. A gente vem com uma parte de nossa consciência. A gente não vem com a consciência total que a gente tem no mundo espiritual, né? A gente vem, né, com essa persona que a gente assume aqui, dentro de circunstâncias, de vivências sociais, né, de corpo biológico com suas limitações, suas tendências, né? Então, nessa interação na interação do que somos enquanto seres biológicos, com nosso espírito imortal, que tem uma história, né, que habita esse corpo, com o ambiente social, que inclui as influências espirituais, né? Inclui. Não só por conta da sintonia do que a gente atrai, que é o principal, né, do tipo de vibração que emitimos, mas também pela psicosfera do planeta que vivemos, né? Então, ele fala, isso aqui em Hamed, em Renovando Atitudes, né? Ele fala muito com o cuidado com a gente, que a gente tem que ter, inclusive com os julgamentos. O ser humano é um verdadeiro campo magnético, atraindo pessoas e situações, as quais se sintonizam amorosamente com seu mundo mental ou mesmo de forma antipática com sua maneira de ser. Dessa forma, nossas afirmações prescreverão as águas por onde a embarcação de nossa vida deverá navegar. Então, muitas vezes, quando a gente aponta, é um processo de identificação, que o que incomoda no outro, nós estamos, na realidade, identificando em nós. E lá na frente, estaremos ali repetindo isso e cometendo esse erro. Então, é muito melhor que, se for para observar um erro alheio, não seja para apontar e para julgar, seja para que nós mesmos possamos aprender com esse erro, para que a gente não cometa. Então, a gente sempre ouve dizer que devemos odiar o crime, mas amar o criminoso. Justamente porque todos nós estamos aqui nos esforçando para superar as nossas desobediências em relação à lei divina, né? Então, aí eu vou para a pergunta do Livro dos Espíritos. Qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal? Aí o Santo Agostinho fala, um sábio da antiguidade disse, conhece-te a ti mesmo. Foi o que a gente veio falando até aqui, né? Justamente para que a gente possa saber que caminho ainda nós precisamos percorrer, quais são as nossas capacidades atuais, aonde nós podemos chegar a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, né? Aí, o que acontece? Tudo bem, preciso me conhecer a mim mesmo. Mas como é que eu vou fazer isso? Né? Então, aí o Santo Agostinho dá a dica pra gente, que ele fala, né, que é famoso no Livro dos Espíritos, essa pergunta, que é a gente toda noite antes de dormir refletir, né, sobre o nosso dia, né? Como foi o meu dia? Quais foram minhas ações, meus pensamentos, né? Então, aí ele fala assim, ó, antes, aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque crede-me, Deus os assistiria. Então a gente quer se transformar, então a gente senta, reflete sobre o dia e faz uma prece, pedindo a Deus que nos ajude a detectar dentro dessas ações nossas do dia, o que é que a gente aproveitou para o bem, o que é que a gente precisa melhorar, né? Porque aí a nossa mente conectada com a espiritualidade maior consegue um esclarecimento maior. Esse exercício de conexão, de pedir esclarecimento, de pedir orientação, é muito importante. Ele vem quando a gente pede. Já usei para isso, para avaliar, né? Que a gente quer ter bom discernimento, a gente quer ter razão, mas nem sempre a gente tem. A gente pode achar que está tendo. Então, sempre peço a Deus que me dê bom discernimento,
me ajude, me auxilie a tomar boas decisões, não para me beneficiar, né, mas que eu não prejudique outro e que minhas decisões tenham um senso de justiça coletiva, né? Peço a Deus que me ajude a perdoar quando não estou conseguindo também, né? Porque essas pessoas a gente tem mais dificuldade. E assim a gente vai exercitando e reconhecendo as nossas limitações e pedindo auxílio. Então é importante, né? E aí, uma dica do Livro dos Espíritos, né? Uma atitude que eu tomei ou que eu pretendo tomar. Como é que eu sei? Às vezes é difícil saber qual é o certo. Muitas vezes a gente acha que o justo é aquilo como a gente agiu, porque a gente está se achando cheio de razão. Mas aí no Livro dos Espíritos fala para a gente se perguntar, se fosse uma ação de outra pessoa, praticada por outra pessoa em relação a você, e aí, você ia gostar? Você ia achar justo? Porque a gente acha justo o que é nosso ou o que é praticado pelos nossos próximos mais próximos, né? Mas se fosse contra nós ou contra o nosso próximo mais próximo, né? Então a justiça de Deus é para todos. Não tem atenção especial para um ou para outro. Todos nós estamos submetidos à mesma lei divina, né? Então, se não é justo para o outro, não é justo. Às vezes, tem decisões que precisamos tomar que a gente precisa detectar o que é menos injusto ou o que é mais justo, né? Então, nem sempre vai ser 100%, mas a gente pode dar o nosso melhor. E aí, quando a gente passa a agir dessa forma, mesmo sabendo que 100% justo era Jesus, e que a gente ainda não tem discernimento para isso, mesmo sabendo disso, mas sabendo que nossas intenções, sempre a gente avaliando nossas intenções, sabendo que nossas intenções são de crescimento, de não se beneficiar passando por cima de ninguém, então temos plena consciência das boas intenções nossas nos nossos atos, a gente passa a agir de uma forma autêntica sem agredir, porque tem gente que acha que a autenticidade é falar o que quer, agredir, não. A autenticidade é saber quais são as nossas intenções, agir como achamos que devemos agir, sem se preocupar tanto em parecer, sem se preocupar tanto que nos elogiem, né? Que olhem pra gente com admiração, não. A gente vai se preocupar em ser justo, em agir na justiça, agir no bem. E aí a gente vive mais tranquilamente. Com muito mais tranquilidade a gente age no mundo, né? E aí a gente pode perguntar a alguém, pedir conselho sobre nossas ações e pode perguntar também até aos próprios inimigos, que aí vão ter uma visão que vão nos dar o oposto de quando a gente se acha cheio de razão, né? E quantas vezes nós temos do nosso lado quem sempre está ali apontando, né, o que a gente precisa melhorar, às vezes de uma forma inadequada, que nos ofende, que nos chateia, mas quando a gente vai aprendendo, crescendo um pouquinho mais, a gente perdoa a parte ofensiva por conta daquela pessoa que está naquele momento evolutivo dela, e aí a gente tira dali o que a gente pode aprender com aquilo tudo ali. Que lição está nos ensinando para o nosso crescimento? Então, nada é por acaso, né? Se não cai uma folha de uma árvore, um fio do nosso cabelo, sem a permissão de Deus, a gente precisa, muitas vezes, saber que a gente não conhece os porquês, os praquês, mas a gente confia, sabendo que a gente está buscando agir no bem. Então, eu estou nesse processo evolutivo. Estou neste momento evolutivo. O que de melhor eu posso agir neste momento? Porque todos temos nossas limitações, né? Aí, a gente vê o Emmanuel falando, tem um texto do Pão Nosso, né, que ele fala, conflito, né? De como os próprios apóstolos, né, analisavam o que precisavam melhorar. A gente, no livro de Humberto de Campos, Boa Nova,
Livro Boa Nova é maravilhoso para a gente entender como foi esse crescimento. Jesus sabia da limitação de cada um ali. Mas ele tinha plena ciência de que ele podia aproveitar determinadas situações para prover um ensinamento, uma lição. Ele até previu os aprendizados depois que ele partisse, com Pedro, né? Então ele falava, né? O que cada um ia ser, o que cada um ia passar, ele dava suas dicas, né? Então, ele fala assim, os discípulos sinceros do Evangelho, a maneira de Paulo de Tarso, encontram um grande conflito na própria natureza. Então, a gente quer melhorar, mas a gente ainda tem aquelas limitações nossas, né? Que nos mantém presos ainda a essas questões da matéria, né? Quase sempre são defrontados por enormes dificuldades nos testemunhos. Porque assim, a gente pensa assim, tô bonzinho, tô agindo no bem, tô ótimo, aí vem uma situação que nos desafia, que nos provoca uma irritabilidade, que a gente às vezes pode reagir no reflexo, sem pensar, né? Porque aí a gente precisa passar por tudo isso para poder perceber que realmente houve uma transformação profunda, verdadeira, né? No instante justo, voltando ao texto, quando lhes cabe revelar a presença do divino, companheiro no coração, eis que uma palavra, uma atitude ligeira os traem diante da própria consciência, indicando-lhes a continuidade das antigas fraquezas. Às vezes, quando tocam na nossa vaidade, nos nossos brios, né? A gente reage e mostra ali que ainda tem alguma coisa ali escondidinha dentro de nós que a gente precisa trabalhar, né? Aí o que é que acontece quando a gente se descontrola, quando a gente sai do eixo, quando a gente faz alguma bobagem dessa? Vem o quê? Vergonha, lamentação, dor, porque a gente agiu de uma forma que a gente não gostaria de ter agido. Deixou a reação acontecer antes de respirar, né? Por isso que muitas vezes a gente, por exemplo, recebeu ali uma mensagenzinha no Zap e quer de imediato dar uma resposta. Quando a gente precisa fazer o exercício, recebi essa mensagem, vou responder com desaforo, vou responder meio defensiva, não, vou deixa para responder amanhã. Que aí amanhã eu vou estar mais tranquila, mais calma e respondo de uma forma melhor, né? Isso é um exemplo diante de outras situações também que a gente precisa esperar, aguardar, né? Então, e aí a gente não pode dizer que foi porque o espírito obsessor. Eu creio que hoje não há espíritas que usem essa desculpa, porque a gente tem espíritos obsessores que atuam mesmo nos influenciando, eu não tenho nenhuma dúvida. Mas a gente sabe que a porta vibracional é que fica aberta, né? Então, a gente sintoniza com que já existe ali uma semente em nós, né? Ele toca ali no ponto que já está em nós. Só precisando de um gatilhozinho para ser colocado para fora, né? Então, primeiro a gente precisa se curar dessa sintonia com o que há de ruim, para que a gente possa sempre agir no bem. Então, até uma influência espiritual só vai adquirir um sucesso em nos afetar se encontra ressonância em nós, né? Então, a gente está vivendo com nossas imperfeições em um planeta cuja média vibracional, né, ainda é de espíritos de terceira ordem, com muitas dificuldades, né? Por isso que temos que estar vigilantes diante disso, não alimentar certos tipos de pensamento, né? E aí, dentro desse alimento dos nossos pensamentos, vai a qualidade do que a gente assiste, do que a gente ouve, do que a gente conversa, tá? Para a gente manter essa sintonia, essa vibração com o alto e não cair na bobagem de ficar indo e voltando, né? Então, a gente precisa, o que é que ele fala aqui, ó? É indispensável grande serenidade e resistência de nossa parte, a fim de que o progresso alcançado não se perca, porque é como um vício, tem certas coisas que são como um vício. Você passa um tempo se curando, né? E aí você não pode
e chegar perto de determinados estímulos, porque senão você pode correr o risco de cair de novo na tentação de fazer uma bobagem, né? Então, o passado está no passado, nós tínhamos aquele tempo, né? Aquele momento evolutivo, gosto muito de lembrar disso, né? Que o que está no passado foi o que a gente, naquela época, teve condições, habilidades para agir, para reagir. E hoje, a gente precisa, reconhecendo essa nossa natureza ainda imperfeita, nos perdoar, mas buscar nos trabalhar para manter a calma, agindo bem, manter a fé diante das adversidades, saber entregar ao Pai as nossas vidas, né? Então, tem aquela série, né, da vida de Jesus que inclui certas passagens que não existiram de verdade para poder dar uma narrativa, né, à série, mas que eu acho muito interessante. Desculpa, um minuto. Uma fala de Levi, né, do Mateus, ele diz assim, que ele vivia muito desassossegado e que hoje ele era feliz, porque ele só precisava acordar e seguir o mestre dele, né? Então a gente pode pensar naquela realidade daquele tempo em que ele acordava, Jesus estava ali carnalmente e ele ia para onde Jesus ia, mas podemos aplicar a nossa vida no sentido de que, assim, é simples. Por isso que o Santo Agostinho diz que basta a vontade firme, porque basta seguir o nosso mestre, né? Então, o mestre não escolheu discípulos perfeitos, ele escolheu discípulos que foram, junto com ele, construindo essa fé, essa esperança, essa certeza, né? E conseguiram demonstrar ao longo do resto da vida deles, né, que se entregaram com fé a Deus, confiaram. Então, diante dessas angústias de que a gente não consegue ainda seguir esse caminho que Jesus traçou, né? Não alcançamos ainda esse nível evolutivo, diante quando vem essa angústia, a gente precisa entender que uma pessoa que está na 4ª série do ensino fundamental não pode ter um título de doutor ainda, né? Precisa percorrer um caminho. Então, a gente está disposto a ter paciência, porque existe um tempo para a gente percorrer esse caminho, né? E se avaliar, sem brios, sem preocupação de julgamento alheio, mas buscando o nosso melhoramento, né? Sem se deixar bater. E aí tem uma coisa que eu penso muito assim, ultimamente, que é uma boa notícia para nós, que estamos angustiados, pensando assim que nem o Paulo, né? Que o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal, né? Olha eu ali, fazendo uma bobagem. Mas aí eu penso assim, ó, olha a boa notícia. Se isso aí já te incomoda, é um sinal que você já está no caminho. Porque os que se deleitam no mal, os que têm prazer em praticar o mal, são os que vão ser selecionados, são o joio, né? São os que serão excluídos, serão degradados, né? Quem fica quer melhorar. Querer melhorar não quer dizer que você já é perfeito. Então, quando ele fala que o verdadeiro espírita, né, é aquele que se esforça para melhorar, ele está reconhecendo que nós ainda, nesse nível evolutivo, já temos um grande crescimento. Quando queremos ser bons, verdadeiramente, quando queremos praticar o bem, a caridade. E caridade não é simplesmente caridade material. Caridade é a tolerância também com o outro. É o estímulo à fraternidade que a gente precisa desenvolver. A olhar para o outro e entender ele naquele lugar em que ele está, né? Então, eu penso que um bom caminho também é o estudo. Porque quando a gente passa a entender melhor a mensagem do Cristo, quando a gente passa
a compreender o espiritismo, que é a utilidade do espiritismo, por que que ele surgiu, ele dentro do contexto histórico da humanidade, principalmente aqui na civilização ocidental, que precisou fazer uma construção que já existia em outras civilizações, né? Então a gente entender esse processo de evolução também do nosso corpo físico, do nosso perispírito, enquanto aqui terráqueos, terrestres, e do nosso espírito, compreender isso intimamente, a gente percebe que é um caminho que a gente está trilhando, né? E a gente consegue com mais suavidade percorrer. Claro que tem dias mais difíceis, tem situações mais desafiadoras, mas aí a gente vai se apoiando, se conversando, buscando os afins, as pessoas que querem junto com a gente construir, estudar, né? Para dentro da casa espírita, buscar a casa espírita é um porto seguro, existe ali uma psicosfera que nos ajuda a renovar nossos ares, né? E a gente poder rever todas as nossas ações, a gente se acalma mais, todo mundo vira irmão. Então, eu penso que um caminho de estudo, de prática da caridade, de reflexão, de meditação ajuda, né? E aí, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai trazendo até nós novas possibilidades, né? Então, eu espero que o que eu trouxe aqui possa auxiliar, né? É um caminho nosso, nesse caminho nosso. Que vocês tenham uma noite excelente. Antes de dormir, reflitam sobre o dia de vocês e que recebam boas inspirações durante a noite para que de manhã possam despertar com essa memória, mesmo que no subconsciente, né, de aprendizado para levar para a vida. Que possamos viver com mais leveza, que possamos ter mais compreensão conosco e com o outro, para que aí assim a gente possa agir no bem. Tá? Deus abençoe a todas, agradeço a atenção, grande abraço. Queremos agradecer por essa maravilhosa palestra, por essas incríveis reflexões e que possamos fazer a nossa parte em todos os momentos, nos desvencilhar, né, de certas crenças limitantes, de pensamentos que ficam sempre recorrentes, né, que limitam muitas vezes a nossa capacidade de mudar, né? Então, que possamos refletir, avaliar e agir, e com certeza aproveitar essa oportunidade que nós temos agora de fazer diferente, de fazer melhor e evoluir. Muito obrigada, Lina. Muito obrigada a todos que nos acompanharam. E não esqueçam de curtir esse canal e compartilhar essa palestra para que ela alcance cada vez mais pessoas que precisam ouvir essas palavras. Grande abraço e até a próxima.